A Unção. Livro de Benihim. Capítulo 1. Desastre em Detroit. Eu estava deitado no meu quarto de hotel em Detroit. Estava descontraído, orando tranquilamente e adorando ao Senhor. Era noite de sábado, no ano de 1980. O relógio marcava meia-noite e eu deveria pregar na manhã seguinte e logo mais, à noite, em uma igreja situada que se saía da cidade. Após alguns poucos momentos, a presença de Deus entrou no meu quarto, com potencial tal que as lágrimas começaram a rolar pelas minhas faces abaixo, enquanto eu era arrebatado pela sua glória. A presença maravilhosa, presença do Espírito Santo que tinha revolucionado de tal maneira minha vida anos atrás, era tão patente que me desliguei de tudo. Antes que eu desse conta, já eram 2 horas da madrugada e eu continuava orando. Na manhã seguinte, levantei-me rapidamente, sentindo-me descansado e forte, e orei de novo, antes de partir para a reunião. Tive consciência de que aquela oração matutina nada teve de extraordinário, nem se parecera com o que eu tinha experimentado na noite anterior. Mas, de fato, teria sido difícil igualar-se com a oração daquela ocasião. Fui para a reunião e, chegando o momento certo, comecei a pregar. Abri a boca para dizer as primeiras palavras e uma nuvem de glória desceu sobre o edifício. Era como se a glória Shekinah, avassaladora, presença do Deus Todo-Poderoso tivesse chegado. Era uma presença densa, tão densa que eu quase não podia me mover. As pessoas começaram a chorar. Enquanto eu falava, algumas pessoas caíram de seus assentos no chão. Elas se encolhiam e soluçavam. A reação delas era algo de notável. O que estaria acontecendo? Foi então que fechei os olhos e proferi uma palavra: Jesus. Vuf! A presença e o poder de Deus varreram o auditório de uma maneira maior do que antes. E as pessoas por toda parte se comoveram. Não percebi uma só pessoa que não tivesse sido visivelmente tocada. Um homem que estava ao meu lado disse: "Nunca senti a presença de Deus como eu a estou sentindo neste momento." Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Eu sabia que ele estava com razão. Nunca antes eu havia sentido tão poderosamente em um culto a presença e a unção do Espírito Santo. Interrupção para o almoço. Terminada a reunião, estava marcado que eu almoçasse na casa de uma prima que residia em Detroit. Eu não a via já fazia algum tempo e tinha esperado muito por aquele almoço em companhia dela. Minha prima e seu esposo vieram receber-me. Quando cheguei e nos sentamos juntos à mesa, depois de nós termos saudado calorosamente, renovando a nossa amizade antiga, tivemos um almoço delicioso e a nossa conversa foi vívida e agradável. De súbito, quando ainda estávamos à mesa almoçando, senti o toque do Senhor em meu coração. Eu já conhecia bem aquele sentimento. Ele me estava convidando, gentilmente: vai orar. Tomei um choque e respondi em meu coração: Senhor, não posso deixar a mesa agora. Estou almoçando com essas pessoas. Nem ao menos guiei o carro até aqui. O hotel fica a 45 minutos de distância e não tenho como chegar lá agora. Além disso, como eu poderia levantar-me e ir-me embora bem no meio do almoço? Silêncio. Terminou o almoço e o homem que me tinha trazido de automóvel
levou-me de volta ao hotel. Mas eu estava tão exausto que quando cheguei ao meu quarto, acabei dormindo um pouco. Quando cheguei ao culto naquela noite, a multidão era o dobro do que tinha aparecido pela manhã. O poder de Deus tinha manifestado de tal forma, tão impressionante, que as pessoas continuavam muito excitadas, cheias de antecipação, acerca do culto da noite. Como sucederia naquela noite, se a reunião matinal havia sido tão poderosa? Foi tudo diferente. Levantei-me para pregar, mas quando abri a boca, nada aconteceu, além de meras palavras. Não havia a presença, não havia nenhuma avassaladora unção do Espírito, não havia poder. Fiquei-me debatendo-me, eu nem sabia o que fazer em seguida. Podia observar, mediante as expressões de suas fisionomias, que muitos estavam indagando o que teria acontecido. A verdade era nada. Nada estava acontecendo. Apenas algumas horas antes eu tinha simplesmente dito a palavra Jesus, e o poder de Deus invadira o auditório. Pessoas tinham sentido o toque de Deus chorando em sua presença. Mas, agora, eu estava dizendo tudo quanto eu poderia pensar, mas coisa alguma estava sucedendo. Finalmente, o culto terminou. Fora um desastre. Penso que não poderia ter voltado mais depressa ao meu quarto de hotel. Corri para o interior do quarto, fechei rapidamente a porta e tranquei. Que alívio! Aquela reunião parecia ter durado uma eternidade. Sentei-me à beira da cama. Em minha mente repassei toda aquela provação. Eu estava confuso e atônito. Deus, o que aconteceu? Ainda hoje de manhã a tua presença foi tão dominante e o teu poder foi tão grande que eu quase não podia manter-me de pé em meio à tua glória. E as pessoas ficaram comovidas até as lágrimas. As palavras continuaram borbotando de dentro de minha alma. Foi como o céu. No entanto, hoje à noite, o que houve de errado? Por que o culto foi tão estéril, tão vazio da tua presença? Finalmente, calei-me e a voz suave e gentil do Espírito Santo sussurrou: lembra-te da hora do almoço, quando eu estava contigo dizendo, vai orar? Mas preferistes ficar com a tua prima. Deste à tua prima e ao marido dela o lugar que cabe a mim. Tu o pusesses adiante de mim. Muito quietamente, mas também na defensiva, respondi: mas, Senhor, eu não podia afastar-me. O que minha prima teria pensado de mim? A voz, que continuava suave e gentil, manifestou-se de novo. Isso faz parte do preço, Beni. Está disposto a pagar o preço pela unção? Já me tinha sido dito. Sim, há poder na presença do Espírito Santo, acerca do que eu escrevi no livro Bom Dia, Espírito Santo, e também há poder naquela unção, que quero ensinar a você, leitor, nesse livro áudio. Igualmente, há um preço que precisamos pagar para obter e reter essa unção. Aquele episódio em Detroit, repito, impressionou-me profundamente com todos esses 3 fatos. A presença do Espírito Santo leva-nos a viver no poder da unção, se tivermos disposto a pagar o preço da obediência. Kathryn Kuhlman, que foi personagem tão importante na apresentação do Espírito Santo e das verdades, tanto da presença quanto da unção do Espírito em minha vida, já me tinha falado sobre o preço. Ela também já tivera de pagar o preço. De igual modo, jamais me esquecerei
dos encontros que tive com um crente inglês que era dotado de uma tremenda unção do Espírito Santo em sua vida. De cada vez em que me aproximava dele, as minhas pernas tremiam. Algumas vezes eu me sentia fisicamente debilitado só de olhar para ele. Um dia orei: Senhor, que a tua unção que destes a ele também esteja sobre mim. E foi então que o Senhor retrucou em meu coração: paga o preço e eu te darei a mesma unção. E qual é o preço? Indaguei. A resposta não foi dada de pronto, mas um dia, de súbito, a resposta foi dada pelo Espírito Santo. Ele me mostrou a resposta em Atos, capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João e tendo percebido que eram homens iletrados e indultos, se admiravam e reconheciam que havia eles estado com Jesus. Essa é a chave, ter estado com Jesus. Por muitas vezes e constantemente, e não apenas alguns minutos por dia, e nem apenas ocasionalmente. Em Detroit, eu tinha estado com Jesus em um sábado à noite, mas eu me recusara a estar novamente com ele mais tarde, quando ele me acenou para fazê-lo. A presença e a unção, conforme você for lendo, aprenderá como o Espírito Santo pode conduzi-lo à experiência da plenitude e do poder da deidade em sua vida. A cada dia e todos os dias, uma vez que perceba o que a unção divina tem em reserva para você, experimentando a profundeza e a rica realidade daquele toque precioso, você nunca mais será a mesma pessoa.